Bandidos invadiram uma empresa de transporte de valores em Campinas, no interior de São Paulo, e roubaram cerca de 7 milhões de reais que estavam em um dos carros fortes. O crime aconteceu na noite de ontem. De acordo com a polícia militar, ao menos 10 homens encapuzados e armados chegaram atirando. Um segurança teve ferimentos leves. Na fuga, eles incendiaram um carro e bloquearam parte da rodovia Anhanguera. Até o momento, ninguém foi preso. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da investigação sobre a presidente Dilma Rousseff e o senador Aécio Neves na Operação Lava Jato. Dilma foi citada no curso das apurações da Operação Lava Jato, que investiga o esquema de corrupção na Petrobras. Segundo o Procurador-Geral Rodrigo Janot, a Constituição não permite a investigação contra o chefe do Executivo por atos não relacionados com o exercício do cargo da presidência. As referências feitas sobre Dilma aconteceram antes de ela assumir a presidência da República em 2011. A recomendação pelo arquivamento acompanha o pedido encaminhado por Janot ao Supremo nesta terça-feira de abertura de inquérito contra 54 pessoas suspeitas de envolvimento na Lava Jato. Além deles, o procurador apresentou 7 pedidos de arquivamento, entre eles o do senador Aécio Neves, do PSDB, que foi citado nas investigações pelo doleiro Alberto Youssef. Segundo o procurador, as informações fornecidas são insuficientes. O ministro Teori Zavascki, do STF, deve analisar todos os pedidos relativos à Operação Lava Jato até amanhã. Na análise, ele deve retirar o sigilo do caso e tornar públicos os nomes que serão investigados. E vamos ouvir então o comentário de Jorge Thanos sobre toda essa crise política lá em Brasília. Boa tarde, Thanos. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Surge o inesperado, o braço de ferro entre os aliados e a presidência da República, mas parece o início de uma disputa que vai provocar cãibra em muita gente. O senador Renan Calheiros não tem sido um bom companheiro e rejeitou as medidas impopulares que, na verdade, aumentariam os custos da empresa brasileira e provocariam maior número de dispensas e desemprego. A medida provisória, definida por lei como um ato de urgência, com duração limitada a 60 dias, prorrogáveis por um tempo para inglês ver e que geralmente ultrapassa qualquer medida razoável. Mas o motivo da rejeição da MP dos parasitas pelo presidente do Senado é uma mera desculpa para se afastar de um governo que vive em contradição e tem administrado muito mal o país. A noiva, o PMDB, devedora contumaz e associada da primeira hora, agora vira face para a maior crise econômica e moral das últimas 3 décadas. O mensalão foi café pequeno, perto do que está para explodir em Brasília. Aliás, quem está livre, leve e solto é o ex-deputado Genuíno, que por meio de indulto natalino é de novo um beija-flor incansável, apto a retomar suas atividades normais. Mas o escândalo do Lava Jato é maior e mais abrangente do que o mensalão. Envolve políticos de peso na lista do procurador da União, que promete acirrar, aumentar o buraco, aprofundando a crise político-partidária e levando a presidência ao isolamento, mas antes só do que mal acompanhado. A crise brasileira é inimaginável e eleva o dólar a R$3. Crise que aumenta a operação tartaruga dos caminhoneiros, que unidos jamais serão vencidos, sem falar naquela taxa Selic, que ninguém sabe como funciona, mas com certeza sobe o lado da gangorra que derruba o poder aquisitivo do contrapeso. Quem é o contrapeso? É o povo. Enquanto isso, no Planalto, tudo continua calmo e tranquilo. E os recadinhos continuam sendo enviados ao senador Renan para que ele pare de receber elogios do colega Aécio Neves e continue com o compromisso firmado com a presidente. Afinal, noiva gosta de fidelidade, dinheiro no bolso e ministério na esplanada. E é bom deixar bem claro que a briga entre a presidente Dilma e o senador Renan não tem motivo aparente. É só mais uma tática para melhorar os índices de popularidade do senador, que ficou meio apagado uns tempos e agora prefere protagonizar uma briga com a Dilma a ter que enfrentar
interrogatórios e oitivas na ação do Lava Jato. Ser réu, vítima ou testemunha? Eis a questão. Palavra de honra. Obrigada, Thanos. Até semana que vem. Vamos falar de saúde agora? A Organização Mundial da Saúde quer limitar o consumo dos chamados açúcares ocultos nos alimentos, como o ketchup e os refrigerantes. Eles são responsáveis por inúmeros problemas de saúde, como a obesidade. Segundo novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, publicadas nesta quarta-feira, os açúcares não deveriam ultrapassar 10% da ração energética diária da população e, preferencialmente, não superar 5%, tanto em adultos quanto em jovens e crianças. 10% equivalem a 50 gramas de açúcar, o que cabe em 12 colheres de café. Estamos recomendando reduzir a ingestão de açúcares ocultos em adultos e crianças, para reduzir o risco de cárie dentária e excesso de peso, e, em geral, o risco de doenças não transmissíveis. O açúcar oculto está presente em produtos como o ketchup ou as bebidas açucaradas com gás e em outros alimentos que não são considerados doces. Para a OMS, quanto menor o consumo, mais vantagens. Há mais benefício para a saúde de se reduzir ainda mais o consumo de açúcares ocultos para menos do que 5% do consumo de energia. Isso representa 25 gramas, ou o equivalente a 6 colheres de chá por dia. No entanto, a OMS reconhece que essa meta é difícil porque isso significa que não se deve comer nenhum bolo ou biscoito ou beber qualquer bebida açucarada. Segundo um estudo publicado em janeiro, algumas doenças não transmissíveis, como a diabetes, o câncer ou as doenças cardíacas, provocam todos os anos 16 milhões de mortes prematuras no mundo. E algumas destas doenças são resultados de hábitos ruins, como o abuso de álcool, tabaco ou uma má alimentação, muito rica em gorduras ou açúcar. Por hoje é só, a gente volta amanhã um pouco mais cedo, a partir das 11h30 da manhã. Boa tarde para você, até lá.